Versículo 8: recebereis poder ao descer sobre vós virtudes do Espírito Santo, então sereis minhas testemunhas. Eram duas ordens a qual Jesus deu para os discípulos. A primeira é ficar em Jerusalém, mas ficar até quando? Ficar até que do alto sejais revestidos de poder. Não era para ficar para sempre, não era para estabelecer ali uma moradia eterna, física, não, era para ficar dentro de um propósito. Qual propósito esse, pregador? Até que do alto sejais revestidos de poder. Ressalva que Jesus uma vez disse: olha, sem mim nada podeis fazer. Os discípulos ali estavam à espera de um revestimento de poder, de um revestimento de autoridade, de um selo divino. Haja vista que ele andou, os discípulos andou com Jesus por 3 anos e meio, e mesmo andando com Jesus fisicamente, acordando com Jesus, dormindo com Jesus, vendo Jesus fazer todos esses milagres que nós só apenas vemos através da fé, eles ainda necessitavam do Espírito Santo. Então Jesus agora dá uma ordem, dá a primeira ordem: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Os discípulos ficaram, mas interessante que quando Jesus estava ali, eram cerca de 500 irmãos. Porém, quando Jesus ele vai se elevando ao céu, ele vai voando para os céus, ele vai flutuando para os céus, ele não se teletransporta, ele não some, ele apenas vai subindo, ao ponto das vistas daqueles que estavam aqui na terra ser tampada por uma nuvem. Jesus, ele levita da terra até o alto céu. Ele fez isso uma vez no Monte Tabor, no Monte das Transfigurações, a qual ele cintila e eleva-se sobre a terra para conversar com Moisés e Elias. Ou seja, esse negócio de Jesus teletransportou não existe, esse negócio de Jesus subiu não existe. Ele saiu daqui voando porque ele tem o poder sobre os céus, sobre a terra e sobre tudo que há. Ele vai subir e depois nós vamos entrar numa outra teologia, uma outra teoria após essa ascensão de Jesus, mas vamos continuar dentro do contexto. Ele sobe e fica aqui apenas 120 irmãos. Dos 500 que estavam aqui, apenas 120 perseveraram. Note que passou-se apenas 10 dias, não passou nem 2 semanas que Jesus subiu, muitos já voltaram para trás, muitos já retrocederam, muitos já deixaram de lado os ensinamentos que ouviu de Jesus e voltaram para os seus afazeres. Mas os 12 discípulos, os 12 apóstolos, os 12 homens da fé, juntamente com 120 irmãos, continuaram perseverando, continuaram orando, continuaram buscando, mesmo diante de uns e outros deixando para trás, eles permaneceram. Eles não olharam que 380 irmãos voltaram para trás, eles continuaram orando. Eles não olharam que caíram 1000 à direita, 10.000 à esquerda, eles continuaram orando. Eles não olharam que as nações estavam sendo abaladas, que o problema estava alheio, não, eles continuaram perseverando em oração. A minha Bíblia diz que eles estavam perseverando em oração, que eles estavam clamando. Eu já preguei isso aqui diversas vezes. Clamor é diferente de apenas invocar ou de apenas falar. Invocação e clamor é algo extremamente eficaz quando fazemos da maneira correta. Tem gente que acha que clamar a Deus é só ir no monte e gritar: Senhor, me ajuda. Tem gente que acha que invocar a Deus é simplesmente dizer: Senhor, eu te invoco aqui dentro de casa. Não é assim. Invocar a Deus é fazer um sacrifício extremo de trazer a presença do Onipotente para dentro da sua casa. Se eu fosse falar aqui da grandeza, dos atributos, da infinitude que Deus tem, você vai entender que trazer esse Deus grandão para dentro de casa exige sacrifício. Você vai entender que não são palavras mágicas que vai colocar ele dentro da tua casa. Por quê? Porque Deus é um ser ocupado, Deus é um ser grandioso, majestoso, mas ele não resiste a uma quebrantada e contrito de espírito. Foi Davi que disse isso, quando ele disse: olha, eu esperei com paciência no Senhor, eu perseverei, e ele se levantou e se inclinou para ouvir o meu clamor. Aleluia. Sim, passaram-se 10 dias, o Espírito Santo desce.
Pedro é usado pelo Espírito Santo. Pedro passa agora a falar numa língua em que as demais nações poderão ouvir. Aquele que é alemão ouviu na sua língua, aquele que é italiano ouviu na sua língua, aquele que é egípcio ouviu na sua língua. Todos eles ouviram e se maravilharam com o Pentecostes que Deus havia promovido ali. Então, a partir desse momento, a igreja agora, alicerçada em Cristo e dotada pelo dom do Espírito, começa a nascer, começa a crescer, começa a se multiplicar aos pés dos 12 apóstolos, aos pés dos 12 homens que outrora eram discípulos, aos pés desses homens que outrora eram anônimos, aos pés desses homens que outrora não tinha conhecimento, não tinha status, não tinha poder, mas agora, perante o Senhor, o poder estava sobre as suas mãos. Perante o Senhor, os milagres aconteciam. Perante o Senhor, agora, Pedro fazia os paralíticos andar. Perante o Senhor, a oração